Olá a todos, estamos seguindo em frente com as alahot de tomar banho no Shabat. A gente chega agora na quinta alahá. Fala pra gente que o Shulchan Aruch mutar lamod asfata nahar velirchot sedava nahar. É permitido a pessoa que está passando do lado de um rio, por exemplo, lavar as mãos no rio. Agora, com relação a lavar as mãos, obviamente não teria problema, tanto faz se o rio é de águas frias normais ou de águas termais e quentes, já que é natural, é um lugar aberto, não teria problema de lavar as mãos, é só as mãos que a pessoa está lavando. Então, com relação a lavagem, com relação a banho no Shabat, não teria problema. A única dúvida aqui seria o problema que a pessoa vai tirar a água do rio para fora do rio, para as margens do rio. Na hora que a pessoa limpa as mãos e traz as mãos de volta para esfregar elas, a pessoa estaria tirando a água do rio para fora do rio. Então esse possivelmente seria o problema. Fala o Shulchan Aruch que não tem problema. Por quê? Não tem problema no fato de que a pessoa tira a água do rio para fora do rio, para a margem, porque o rio ele é chamado de Carmelit, é uma das 4 propriedades que a gente viu que tem com relação a Shabbat, tem propriedade pública, propriedade privada. Carmelit é um tipo de propriedade pública, mas não tem muito movimento, não passa muita gente lá, não tem problema levar de um Carmelit para o outro. Não tem problema tirar do rio, que é considerado Carmelit. Os Fata Nahar, também a margem, o Gamken Carmelit, também a margem do rio também é considerada Carmelit. O Mutar Leotzimi Carmelit, e não tem problema tirar de um Carmelit para o outro. Embora tenha uma proibição da Rabanan de tirar de uma propriedade particular para outra, a não ser que eu faça eruv entre as duas, com relação a um Carmelit para o outro, não tem problema se eu estou dentro de 4 amot, dentro de 2 metros. Porém, a pessoa deve prestar atenção para a mão dele estar seca quando ele for sair, quando ele quer continuar andando, indo para casa, que ele não ande 4 amot com as mãos molhadas. A mesma coisa valeria na rua. Se eu estou andando na rua e de repente tem lá uma poça de água, algo do tipo, eu só lavo a mão ali, não tem problema nenhum. Mas se eu ando com essa água, com a mão molhada, eu sigo em diante e eu ando 4 amot, se a mão estiver muito molhada, é como se eu estivesse carregando essa água, por isso tem que secar bem a mão antes de sair andando. Sexta alahá, mutar lashuf yadav bemursan afalpi she'yadayim retuvot bilvad shelo yiten et hamayim ala mursan mamash. Não tem problema, mesmo que a mão da pessoa esteja um pouco úmida, de esfregar as mãos para lavar elas com algum tipo de farelo, de farinha ou de maisena ou algo do tipo. Não tem problema esfregar as mãos dessa forma, porque mesmo que você vai estar misturando a farinha e o farelo com um pouco de água, isso a priori produziria uma massa que é proibido de fazer no Shabat. Nesse caso que a pessoa está esfregando as mãos, não tem problema, mas com a condição de que eu não vou jogar água no farelo para produzir uma massa e aí usar isso para lavar as mãos. Aí não é permitido, porque eu realmente produzi uma massa no Shabat. É proibido fazer uma massa, misturar água, farinha e algo do tipo para produzir massa no Shabat. Então, nesse caso também, se eu pego um farelo de maisena, jogo água em cima, misturo e aí uso isso para lavar as mãos, não pode. Mas, se a minha mão está um pouquinho úmida e eu vou pegar um pouco de farelo para esfregar as mãos, isso tudo bem. Porém, eu não posso esfregar as mãos com sal ou com sabão, porque eles dissolvem. Na hora que a pessoa começa a esfregar as mãos com sabão, por exemplo, o sabão ele vai dissolvendo, ele vai desfazendo, e essa é uma proibição de memarear. Não é uma proibição com relação à lavagem. Lavagem não é problemático. Usar um sabão para lavagem não é um problema. O problema é que o sabão ele vai dissolvendo e vai desfazendo. Isso daqui é uma proibição por si só no Shabat. Então, sabonete duro, sabonete sólido não pode ser usado no Shabat, mas sabonete líquido não tem problema. Sabonete líquido, ele não dissolve, ele vira, talvez ele pode virar um pouco de espuma ou algo do tipo, mas não é que ele está dissolvendo, não é algo sólido virando líquido ou desfazendo. Então, sabonete líquido não tem problema de usar no Shabat, mas sabonete sólido é proibido de ser usado. Sétima e última alahá desse capítulo, águas que geralmente a pessoa não se lava nelas, a não ser que a pessoa está doente e ele está usando isso para motivos medicinais, que gonchem raim ou meusim, por exemplo, águas que estão muito sujas ou águas ruins, que não é uma água gostosa de se entrar, então com certeza a pessoa que está entrando nessa água, ele está entrando lá por motivos medicinais. É proibido entrar nessa água no Shabat, porque claramente a pessoa está fazendo isso com intenção medicinal, e é proibido tomar remédios no Shabat, como vai ser explicado no capítulo, ele traz aqui no capítulo 91, certo? Mais pra frente a gente vai ver com relação à medicina no Shabat, quando é permitido, quando é proibido. Mas nos casos em que é proibido usar medicina no Shabat,
que seja proibido usar remédios, é proibido também entrar em águas e ficar lá dentro da água para refrescar ou para alguma coisa do tipo necessário para a cura da doença. Então, se é um tipo de água que ninguém entra, só entra nessa água quem realmente está passando mal, está precisando entrar na água por motivos medicinais, então aqui é claro que essa é a intenção dele e é proibido. Bamedvarim amorim, porém não em todo caso é proibido, o ponto aqui é se a pessoa fica lá dentro da água, se a pessoa precisa fazer algum tipo de terapia dentro da água, alguma coisa assim. Então, nesses casos, a pessoa não pode entrar na água, porque é claro que ele está fazendo isso com intenção medicinal. Mas se a pessoa entra e sai, mesmo que a água não seja uma água muito limpa, que geralmente as pessoas não entram, mas se alguém entrou e saiu dessa água, fica claro que a intenção dele foi talvez só se lavar um pouquinho ou somente refrescar, porque está muito quente. Então, já que ele não ficou dentro da água, não tem a aparência que não parece que ele está fazendo isso por motivos medicinais, por isso voltaria a ser permitido. O Bechameit Ver Vechadomei Menderech לרחוץ בהם אלא לרפואה, אסור לרחוץ בהם לשם לרפואה, אפילו אינו שוהה בהם. Porém, quando a gente trata de Hamei Tveri, águas termais ou algo do tipo, se não é normal, se as pessoas não costumam entrar lá somente para motivos de medicina, somente medicinais, já que a água lá é quente, não dá para falar que a pessoa entrou lá para se refrescar, já que a água é quente. Então, mesmo que a pessoa entre e saia, fica claro que a intenção dela é medicinal. Então, já que a intenção é medicinal, isso volta a ser proibido. Por isso, todo tipo de medicina no Shabat, sempre que a pessoa tem intenção medicinal, intenção de cura, isso daqui vai ser proibido, mas a gente vai ver mais para frente no capítulo 91, a halachot ligadas à medicina, quando é permitido tomar remédios e quando é proibido.